Saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com mais uma edição do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts e também com exibição no canal Nosso Futebol. Já abrimos a série de entrevistas com os treinadores que conquistaram o acesso para a Série C de 2025 na semana passada com Roberto Cavalo, que subiu com Itabaiana. E se estivemos com um técnico de muita experiência, agora a gente vai para um que pode ser considerado também uma das revelações dessa temporada. Ângelo Luiz tem bastante rodagem no futebol, chegou a jogar no Rosário Central da Argentina na década de 90 e também vestiu enquanto jogador as camisas do Sampaio Corrêa, mas tem também muito tempo de serviços prestados ao Anápolis, onde ele começou a carreira de atleta. Fora dos gramados, foi preparador físico em clubes como Vila Nova, Grêmio Anápolis, Anapolina, Juventude, Sinop. Foi auxiliar técnico da Aparecidense e em 2023 chegou ao Anápolis, que é a sua casa. E o acesso fez com que o clube onde foi formado surgisse em uma oportunidade até inesperada, né, de ser treinador do time principal em meio ao mata-mata da Série D, depois que o Emerson Maria foi demitido quando perdeu o primeiro jogo da segunda fase contra o Itabuna, e quis o destino que o acesso viesse justamente sob o comando dele, que ainda chegou na decisão e conquistou o vice-campeonato da Série D, sendo o segundo melhor time de 64 que começaram a competição. E é com muita alegria que eu desejo boas-vindas a você, professor Ângelo, aqui no Quarta Categoria. Tudo bem? Prazer é todo meu, Ellison. Muito feliz de estar participando com vocês, né? A gente sabe que é um programa, né, bastante legal aí que vocês fazem e estou aqui à disposição para estar conversando com vocês e trocando as ideias. Quem também está aqui para ajudar a bater esse papo como treinador do Anápolis são meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos, que desde 2020 me acompanham aí nessas sabatinas com os treinadores que subiram de divisão. Tudo bem, meus amigos? Tudo bem, Edson? Tudo bem, Marcos? Todos nos escutam, nos assistem para o nosso futebol. E agradecer em especial ao Ângelo Luiz, que aceitou o convite, né, para manter a nossa tradição aqui de entrevistar os campeões da Série D, os treinadores campeões da Série D, e vamos bater um papo sobre esse acesso do Anápolis. Olá, Ellison, olá, Felipe, olá, professor Ângelo, e olá você também que acompanha o Quarta Categoria na podosfera e também no canal Nosso Futebol. É gratificante mais um episódio de Quarta Categoria, nessa fase que é muito legal, nossa, que é fazer essas entrevistas com os treinadores campeões da Série D, e dessa vez a gente tem uma das revelações da competição. O Ângelo Luiz saiu de preparador físico, assumiu o cargo estava de auxiliar técnico, assumiu o cargo de treinador no momento difícil da competição, que já estava entrando na fase decisiva, e conquistou acesso muito justo para a equipe de Goiás. Pois bem, antes da gente começar a bater o papo com o professor Ângelo, a gente vai para a nossa vinhetinha e já a gente volta. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Pois bem, chegamos a essa edição 136 do Quarta Categoria, para quem acompanha a gente desde 2020, mas antes de começar nosso papo com o professor Ângelo Luiz, peço a vocês que nos assistem, que sigam a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram e no X, né, que é o antigo Twitter que voltou a funcionar no Brasil. A gente está no @pcategoria. Pedimos também que se inscreva no nosso canal, né, no podcast Quarta Categoria no YouTube, e compartilhe nossos episódios. Façam com que a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro chegue ainda mais longe, porque aqui a gente acompanha com seriedade, valorizando o trabalho dos profissionais, sabendo que não é uma divisão que tem apenas memes e curiosidades, né? Tem muita coisa boa sendo feita, como foi o caso do trabalho feito no Anápolis, né? Segundo colocado no grupo A5, o Galo da Comarca ficou atrás apenas do Brasiliense na classificação, com 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas na primeira fase, sendo que 2 dessas derrotas foram justamente para o time do Distrito Federal, para o Brasiliense. Na segunda fase, perdeu o jogo de ida na Bahia para o Itabuna, resultado que causou a demissão do treinador, mas no jogo da volta, longe de sua cidade, só que como mandante ainda, né? O jogo foi em Aparecida de Goiás, acabou vencendo por 3-0 no primeiro jogo, comandado sobre o Ângelo Luiz. Nas oitavas de final, venceu o Cianorte fora de casa, e o empate em casa no Jonas Duarte foi suficiente para levar o time ao mata-mata do acesso.
e quem veio pela frente foi o Iguatu, do rei do acesso, o Flávio Araújo, treinador da equipe cearense. Depois de um empate em casa, os cearenses levaram um certo favoritismo, né, para decidir no interior do Ceará, mas um jogo completamente maluco, né, um 3-3 no tempo normal, levou a decisão para os pênaltis. E foi dos pés de Matheus Lagoa que veio o gol que levou o Anápolis para a Série B de 2025. Só que a jornada não acabou por aí, né? Nas semifinais, também nos pênaltis, o time derrotou o favoritaço Maringá fora de casa, só que na decisão, depois de vencer no Jonas Duarte, acabou perdendo por 3-1 para o Retrô na Arena de Pernambuco, mas ficou com um vice-campeonato extremamente honroso para o time de Goiás. Eu vou abrir as perguntas falando com o Ângelo Luiz e eu queria saber, professor, se nos seus melhores sonhos você imaginaria que o desenrolar dessa temporada acabasse com um acesso sob o seu comando para o Anápolis? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Ellerson. Verdadeiramente falando, eu estava preparado para assumir a equipe, já venho há um tempo aí estudando e esperando a oportunidade, e queria que ela fosse no Anápolis, até porque eu já tive uma experiência como técnico do Sinop em 2010 no Campeonato Mato Grossense, mas pelas dificuldades encontradas depois dessa situação de assumir o Sinop, eu resolvi voltar a ser preparador físico e continuei como preparador físico e depois decidi já como auxiliar para esperar a oportunidade. E não esperava no momento que foi, para ser franco com você, estava preparado sim, porque estava como auxiliar desde a chegada do Vinck. Na verdade, eu estou desde o ano passado, né, como auxiliar do Luiz Carlos Vinck, e sempre preparando e buscando estudar a todo momento, porque eu sabia que uma hora ou outra essa oportunidade iria aparecer. Então, assim, não esperava no momento que foi, até porque a equipe estava vindo bem, já tinha passado pela primeira fase, teve um resultado adverso lá contra o Itabuna, mas não esperava que naquele momento seria a minha hora. Para ser franco com você, eu esperava que não, até porque o Emerson Maria vinha fazendo um trabalho bom, já tinha classificado a equipe na primeira fase, e fui pego de surpresa, né? Mas como estava preparado, graças a Deus, fui abençoado aí para fazer esse trabalho no Anápolis e conseguir o feito aí, que era o acesso à Série C. Então, professor, o professor Vinck saiu, né, do Anápolis indo para o Brasiliense, que foi uma das equipes que bateram na trave aí na briga pelo acesso, cara, e acabou caindo no mata-mata decisivo diante do Retrô, nos pênaltis, uma eliminação dramática e ainda por cima que gerou uma situação ruim para o Brasiliense para a próxima temporada. Só vai ter o campeonato estadual para disputar, né? E você que trabalhou muito tempo com ele, né? No Anápolis, né? Passou por algumas campanhas de Série D, né? Queria saber se você conversou com ele depois do acesso do Anápolis, né? Depois de você ter assumido o trabalho, né? E ele também passando por um momento difícil, porque vocês juntos ali estiveram nesse drama das quartas de final. Quero saber se você teve alguma conversa com ele, o que vocês conversaram, como é que foi o bate-papo, né? E se teve alguma mensagem que te marcou, né, nessa conversa, claro, se teve o bate-papo com o professor Vinck. Eu cheguei no Anápolis no ano passado, exclusive, que quando eu cheguei, eu fui contratado para ser o auxiliar da casa pela aprovação dele, né? E quando eu cheguei, tinha outro auxiliar, inclusive esse auxiliar saiu e o pessoal, a diretoria, me efetivou como auxiliar da casa. E nesse período, a minha empatia com o Luiz Carlos Vinck foi muito grande. Eu sempre entendi da hierarquia do futebol e eu sabia que o auxiliar técnico ele é uma extensão do técnico, né? Então, o que o treinador falar em cima, lá embaixo também tem que ser da mesma forma, senão fica desconectado, senão fica pensamentos diferentes e aí o objetivo não é atingido. Então, eu sempre trabalhei e sendo profissional e principalmente sendo honesto, né? Eu acho que isso aí o profissional do futebol ele tem que carregar isso aí, porque
o clube não é, o futebol ele não é um esporte individual, ele é um esporte coletivo, e para andar e para poder chegar nos objetivos, todos têm que estar falando a mesma língua. Então, isso eu demonstrei para o Vinck, tanto é que nós tivemos uma empatia muito grande. O ano passado, eu assumi a equipe no momento que ele foi expulso na competição, e naquele momento eu assumi, a equipe foi bem, nós conseguimos um resultado positivo, e daí para cá foi ganhando mais confiança, né? E esse ano ele teve que sair, né? Recebeu a proposta melhor para o Brasiliense, e para mim te falar a verdade, quando eu fui assumir a equipe, alguns diretores trocaram ideia com ele para ver se como que seria o meu comportamento se no caso eles adaptassem e colocar o meu nome para comandar a equipe. E ele foi muito categórico em dizer que eu estava pronto para assumir e que a diretoria poderia apostar todas as fichas em mim, que pelo trabalho que a gente tinha feito junto, a melhor opção para o Anápolis era eles passar o comando da equipe para mim. Então, assim, a primeira pessoa que eu liguei e falei foi com ele, né? Muita gratidão por ele, né? Por esse tempo todo, aprendi muito com ele, um cara vencedor por onde passou, um ser humano incrível, né? Aqui dentro, com todos os funcionários do clube, sempre tratando muito bem, e assim, aprendi muito com ele mesmo, não só no comando, mas no dia a dia de liderar a equipe e de comportamento. Então, assim, fui muito grato a ele pelo aval que ele deu junto à diretoria. No outro dia eu já liguei para ele e nós ficamos sim trocando informações, até porque nós estávamos dentro da competição, e isso quando você tem colegas de trabalho, amigos de trabalho, que você pode estar trocando informação, isso aí ajuda no seu planejamento semanal, né, do que você tem que projetar, e se você já tem algumas informações dos adversários, isso aí ajuda muito no dia a dia. Isso aí nós fizemos sim, eu desejando sempre boa sorte para ele, e ele desejando para mim, e eu falei, então nós vamos encontrar na final. Aí na final vamos ver o que vai dar, mas infelizmente ele ficou no caminho ali, foi triste, né? A gente lamentou a saída dele, porque a gente queria muito que ele também conseguisse o acesso, até porque ele saiu daqui, foi ele que montou a equipe do Anápolis, junto com o gerente de futebol executivo, e eles têm uma afinidade também muito grande, e a gente torceu muito por ele também, como ele ficou torcendo para mim, para o meu sucesso. Então, a gente, né, eu liguei para ele agradecendo, e é um amigo, eu acredito que vai ficar para sempre a nossa amizade aí, porque ela foi feita com muita transparência e honestidade. Aproveitando, Ângelo, para falar sobre essa questão de troca de treinadores, né? Você falou, né? Você assumiu o comando da equipe no meio de mata-mata, né? E digamos que você não teve uma primeira fase, né, para ter erros, digamos, né? Porque o mata-mata não permite muito isso. O que você teve alguma mudança tática que você quis implementar no time depois dessa saída, depois dessa troca de treinador que você assumiu? Ou você realmente continuou o trabalho do Emerson Maria? Como é que você colocou o seu toque no time, mesmo com esse mata-mata que não pode ter erros, digamos, para cometer? Exatamente, eu não poderia errar, né? Porque era jogo decisivo, e nós tínhamos perdido o jogo de 1-0 lá para a equipe do Itabuna, e fomos fazer o jogo de volta, não fizemos nos nossos domínios, né? Tivemos que jogar fora da nossa cidade, fora do nosso campo, longe do nosso torcedor, porque o nosso estádio estava passando por reformas, e isso atrapalhou muito, né? Porque nós fomos uma cidade vizinha, mas nós não tínhamos o torcedor, todo o nosso torcedor, né? Foi apenas parte do torcedor lá para nos ajudar. Isso aí foi um fator que foi mais difícil, né? Porque quando nós jogávamos aqui no nosso domínio com o apoio do torcedor, a vibração, a energia da arquibancada para os jogadores sempre foi maior, e aqui também no Anápolis funciona dessa maneira. Mas, assim, eu mudei, sim, algumas situações, que eu tinha uma ideia da equipe, até porque eu conhecia todos os atletas, né? Estava desde o ano passado no clube, conhecia a característica de todos. O Luiz Carlos Vinck tem um sistema de jogo diferente do Emerson Maria, né? E eu também, ao meu ver, também, o meu modelo de jogo também foi diferente dos dois, até por características dos atletas, tá? Então, assim, mas só que no primeiro jogo do Mata, eu fiz algumas alterações,
mas dos fatores principais foi trabalhar eles psicologicamente, porque a derrota lá contra o Itabuna lá na Bahia, eles sentiram muito a derrota, mas levantar a autoestima e a autoconfiança deles, a confiança deles para o jogo da volta, esse aí foi durante a semana um dos fatores que eu mais trabalhei eles. E durante a semana também trabalhar o time de acordo com que eu achava que a gente tinha que superar a equipe do Itabuna, que era um time jovem do Itabuna, desde de todas as equipes que nós enfrentamos, a equipe do Itabuna, uma equipe jovem, mas assim com atletas que é de base, né, principalmente ali do Vitória. Então lá eles tiveram supremacia durante o jogo, foram superiores a nós, mas eu falei para eles, né, para os nossos atletas, que eles tinham condição de reverter a situação. E a minha maneira de jogar, eu gosto muito de propor o jogo, e nesse jogo, principalmente, que a gente tinha que reverter, a gente já começou o jogo já buscando o gol a todo momento, e no primeiro tempo eles ainda conseguiram segurar, mas no segundo tempo nós fomos mais felizes, a ansiedade atrapalhou um pouco do primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, sim, nós encaixamos melhor as jogadas e tivemos mais frieza no terço final ali para concluir as jogadas, e foi onde nós conseguimos o nosso resultado. E a partir daí, eu tive mais tempo para trabalhar, observando sempre os adversários. Eu acho que futebol hoje tem que ter as suas estratégias, porque cada jogo, cada adversário tem sua maneira, seu modelo de jogar. E assim nós fomos trabalhando a cada jogo até chegar aonde nós chegamos. E sempre motivando os atletas, porque a gente tinha um grupo forte, a gente sabia da qualidade dos atletas que a gente tem aqui, sabendo também dos adversários mais fortes, com investimento mais altos, mas sempre trabalhando com muita intensidade, mostrando para eles que a gente tinha um grupo para chegar ao acesso. E assim nós fomos trabalhando, e graças a Deus conseguimos, os atletas teve um entendimento para colocar em prática, né, porque não ficou só na teoria, a prática que resolveu, e graças a Deus nós tivemos, nós conseguimos esse feito aí para o clube, que há vários anos vinha tentando. Professor, você falou sobre essa questão, né, de levantar o ânimo do grupo, né, quando assumiu, e aí eu tenho duas perguntas em uma para fazer, né? O grupo A5, que tinha o Anápolis, né, acho que foi o primeiro a definir os 4 classificados, muito rapidamente, né? Então tivemos alguns jogos ali do fim da primeira fase, que todos os 4 já sabiam que estavam classificados, e isso eu acho que naturalmente dá uma baixada no nível de concentração, né? Se a gente pega os 4 últimos jogos da primeira fase, foi apenas uma vitória, 2 empates e uma derrota, e aí soma com a derrota também para o Itabuna no jogo de ida, né? Aí eu queria saber de você, se quando você pegou o time, realmente se o ânimo estava muito em baixa, e se a demissão do Emerson Maria ali acabou pegando você e o grupo de jogadores de surpresa, por o time já estar disputando um mata-mata? Foi pego de surpresa, sim. Os atletas não esperavam isso, mas é o que eu te falei, como eu estava preparado, e aí a minha conversa com os atletas era que o grupo era forte, nós já tínhamos provado isso na primeira fase, que a gente era decisões da agora para frente que a gente não podia errar e que a gente tinha que trabalhar muito. E eu falei para eles, e eles teve esse entendimento que a Série D é muito difícil, não é fácil a Série D, é logística, é viagem, às vezes campo ruins, como nós enfrentamos na primeira fase, e até no mata-mata também, igual lá em Iguatu também o campo não era dos melhores, mas a gente tinha que superar tudo isso. A gente tinha um grupo forte, mas a gente precisava colocar em prática algumas coisas que estavam faltando, principalmente no final da primeira fase, onde nós tivemos resultados adversos. E nós começamos a trabalhar mais. E esse empenho dos atletas, o comprometimento deles depois que eu assumi mudou. Então, isso foi um fator que foi preponderante para a gente poder conseguir os resultados. A obediência tática do grupo, no meu comando, ela foi muito grande. Então, eu enalteci o tempo todo o comprometimento, o entendimento dos treinamentos e colocar em prática durante os jogos. Então, e não era só os 11 que iniciavam, como também eu estava preparando todo o grupo. Eu tive muitas adversidades durante esses mata-matas, com problemas de atletas, de lesão, com saída de atletas para outro clube, e a gente ter que remontar durante um jogo de mata-mata foi muito difícil, mas
o comprometimento dos atletas, do grupo, porque a ausência de um e a entrada do outro, a equipe não sentir tanto, isso aí foi fundamental para a gente conseguir o nosso acesso. Então, assim, o trabalho do dia a dia, né? Eu trouxe um preparador físico que trabalhou comigo ainda quando eu jogava ainda, mas estava fora, estava no Emirados Árabes há mais de 5 anos, chegou e abraçou esse desafio junto comigo, e o nosso trabalho no dia a dia ali fez com que esses atletas aumentassem a autoestima e a competitividade para a gente conseguir os resultados. Então, isso aí foi um dos fatores fundamentais para a gente conseguir superar adversários dos adversários. Professor Ângelo, eu queria falar um pouco sobre o duelo do acesso, né? Porque aqui no podcast a gente falava o seguinte, que o confronto entre Anápolis e o Iguatu, né? Eram de campanhas, de certa forma, distintas, né? O Iguatu fora de casa não era um time que costumava vencer fora, mas estava invicto jogando em seus domínios. E o Anápolis jogando em sua casa, embora perdesse pouco, era um time que empatava muito até aquele momento na competição. Em 9 jogos eram 4 empates ali, né? E o primeiro jogo acabou empatado. E na volta teria que pegar um time que não tinha perdido nem empatado para ninguém. 9 jogos, 9 vitórias jogando em casa. E aí eu queria saber como é que foi gerenciar essa expectativa após um empate em casa, um resultado que, se a gente for pegar os números brutos, assim, sem uma análise jogo a jogo, é um resultado preocupante para o torcedor do Anápolis, né? Porque pegar um time que não tropeçava em casa. E como que foi armar essa estratégia para o jogo de volta? Vou voltar um pouquinho atrás, só para entender, para chegar no Iguatu. Quando eu assumi a equipe já tinha vindo de um resultado adverso para o Itabuna. Nós conseguimos reverter essa situação. Mostrou que a equipe tinha qualidade, tinha competência para reverter resultados. Nós fomos contra o Cianorte, nós estávamos perdendo o jogo para o Cianorte de 1-0 e viramos o jogo para 2-1. Viemos para o jogo de volta, nós começamos perdendo o jogo para o Cianorte com gol de pênalti, né? Conseguimos empatar o jogo e classificar a equipe. Então, nós já trabalhamos em cima disso, né? Mostrando para os atletas que a gente tinha condição, que a gente tinha que manter equilíbrio durante todo o jogo. Sabíamos que ia enfrentar lá um clima hostil, porque o time do Iguatu, a torcida muito vibrante, né? O campo não era dos melhores, né? Eles tinham um modelo de jogo de muita bola longa para o centroavante, que muito tinha um exímio cabeceador. A gente sabia disso, então nós estudamos muito a equipe do Iguatu, né? E eu falei para eles que nós tínhamos que ir lá, que era o acesso, e nós tínhamos que ter doação durante o jogo todo, era doar o jogo todo, era algo mais do que a gente não tinha feito ainda, e que nós tínhamos competitividade para fazer isso lá dentro, jogando contra o Iguatu. Então, assim, mostrei para eles que nós conseguimos reverter situações como foi do Itabuna, como foi do Cianorte, e que a gente tinha condição também de reverter essa situação, que era vencer o time deles, que, por mais que jogou durante a primeira fase, só tomou um gol em seus domínios, mas que a gente tinha competência para fazer gols lá também. Então, nós trabalhamos muito durante a semana, né, propondo o jogo. Nós fomos para lá, talvez a equipe do Iguatu pensou que nós fomos para lá para poder esperar o Iguatu, e não foi isso. Nós começamos a pressionar, tanto é que nós fizemos o gol logo no início, né, mostrando que a gente queria muito acesso e queria competir o tempo todo. Né, eles conseguiram virar o jogo e nós buscamos depois o empate e viramos o jogo novamente. A gente não esperava era tomar o gol no último lance do jogo, né? Os 3-3, isso aí a gente não esperava. Isso aí, para ser franco com você, na hora que o gol saiu, eu senti muito ali na beira do campo, até porque no lance anterior do gol, o Marcão foi expulso. Eu tinha acabado de colocar ele no jogo, né? E o Marcão é um jogador muito experiente, né? De muita qualidade, né? Um atleta que dispensa comentário, principalmente o lado humano dele, quando ele foi expulso, que, a meu ver, também foi o erro do Daronco naquela partida, foi a expulsão do Marcão, que não era para ser cartão vermelho, um cartão amarelo eu acho que era de bom tamanho pela falta que ele fez, não foi agredir ninguém.
e ele saiu chorando ali, lamentando, até porque assim que ele saiu, nós tomamos o gol, então ele já estava se culpando, talvez, da nossa eliminação ali, né? Eu tive que acalentar ele e falei, Marcão, não acabou o jogo, pode ficar tranquilo, você não teve culpa em nada. Então, mas naquele momento que nós tomamos o gol, eu fiquei um pouco apreensivo, porque foi no último lance. Mas como nós estávamos treinando muito as penalidades máximas, eu estava confiante também da nossa equipe sair classificados, até porque todos os dias nós estávamos treinando e eu estava, até nas minhas alterações, eu já fiz alterações pensando se viesse a acontecer a penalidade máxima, a gente estava preparado, até porque o Marcão entrou no finalzinho e era um dos batedores. Então, naquele momento, a gente ficou um pouco apreensivo, mas sabíamos que tinha competência também para vencer nos pênaltis, e foi o que deu, né? Fomos abençoados ali com o último pênalti ali do Marcão ali, e a gente conseguiu o nosso acesso ali. É isso. Ângelo, eu acabei que não ia perguntar sobre isso, mas eu queria a sua análise sobre esse jogo contra o Cianorte fora de casa, esse 2-1. Porque foram 2 gols do Anápolis que foram com falha da zaga defensiva do Cianorte. Queria saber se a sua avaliação foi positiva daquele jogo, do desempenho do Anápolis, ou se você contou muito com a sorte naquele jogo para vencer. Com a sorte não, com a falha da zaga adversária para conseguir vencer aquele jogo. Olha só, a nossa logística para Cianorte, ela já começou, na verdade, já foi difícil a nossa logística. Nós tivemos muita dificuldade na nossa logística, no deslocamento, no translado lá, foi muito difícil. E outra coisa também foi que alguns atletas já saíram daqui, até eu também tive essa situação após o jogo, eu acho pelo nervosismo e também pela ansiedade do jogo depois. Após o jogo também eu sofri muito na viagem de volta, né? Os meninos tiveram uma virose e eu tive que fazer a alteração de jogadores ainda na pré-eleção, né? Jogadores que veio detectar que não tinha condição, que estava muito debilitado, que não conseguiria jogar. Então já foi uma situação, e 3 atletas que iniciaram o jogo e eu tive que substituí-los exatamente porque começaram a passar mal dentro do campo. Então nós tivemos muita dificuldade, mas é o que eu te falo, eu preguei para eles sempre a questão da gente se dedicar e ser comprometido durante o jogo todo e ser obediente e ter equilíbrio nas partidas, e isso foi o que eles fizeram. Claro que o Cianorte teve erro no sistema defensivo quando nós fizemos os gols, mas o Cianorte também não criou tanto assim para poder sair com a vitória, entendeu? Não foi um time assim que teve superioridade durante o jogo. Nós competimos, nós também fomos eficientes na parte defensiva. O Cianorte fez um gol de bola parada, né? Erro nosso também, claro que teve mérito na batida lá do lateral esquerdo, que agora me fugiu o nome, mas que bate muito bem na bola, e do centroavante, que é o João Celeri também, né? Na batida ali quando eles fizeram o gol. Mas o nosso time não se abateu. Eu acho que assim, a equipe mantém equilíbrio, mesmo com o placar adverso, né, e conseguindo jogar, conseguindo saber que o gol vai sair naturalmente, que não precisa precipitar, que precisa ter calma, né, a gente manter isso aí. Nós conseguimos depois fazer o gol, e depois, se você for ver também, eu não recuei o time, eu coloquei mais atacante mesmo. Depois eu tinha feito 2 alterações dos laterais, porque pediram para sair, que não estava aguentando, mas minhas outras 2 substituições foi de atacante, foi o Marcão entrando no lugar do Gonzalo e o Douglinha Extrema entrando no lugar do Rafael Mineiro ou do Lagoa, se eu não me engano. Quer dizer, eu sempre propus o jogo, eu sempre gosto que a minha equipe joga para cima, mesmo ganhando o jogo. Eu acho que a gente faz um gol, a gente tem que ir em busca do segundo, tem que ir em busca do terceiro. Eu sempre pensei assim, e eu dei sempre essa tranquilidade para os atletas e confiança para eles jogarem assim. Aí, como nós estávamos já no placar de 2-1, inclusive eles tinham um atleta muito rápido que entrou no segundo tempo, se eu não me engano, o nome de Baianinho, parece, que aí começou a infernizar nós ali pelo lado ali, né? Eu procurei ali dobrar a marcação em cima dele ali, mas também jogar nas costas dele, que era o Douglinha, que era um jogador nosso também de velocidade, né? Tanto é que o Douglinha, por 2 vezes, conseguiu sair na frente, tomou a decisão errada na hora de passar a bola, mas para mim foi um jogo igual, né? Eu acho que o Cianorte também não mostrou naquela partida também supremacia diante de nós, não. Eu acho que foi um jogo igual, nós tivemos mais felicidade porque nós concluímos as nossas oportunidades que nós tivemos em gol. Professor,
No mata-mata do acesso, né, você, além de enfrentar o Iguatu, que era o time que havia vencido todos os jogos em casa, o Anápolis havia empatado, né, jogando em casa, você tinha pela frente um cara que o apelido dele é Rei do Acesso, que é o Flávio Araújo, né? E você começando aí a sua jornada no Anápolis. Isso pesou um pouco para você, enquanto pessoalmente, você ter pela frente um cara conhecido como Rei do Acesso, isso aí deu uma dorzinha de cabeça ali naquela semana de preparação antes de enfrentar o jogo de volta no interior do Ceará? Eu sempre procurei respeitar a todos, buscar estudar a carreira de todos, como do Castilho lá no Maringá, esqueci agora o nome, foi do Cianorte também, eu cumprimentei todos eles, com o Flávio Araújo Gerson também. Testoni. Gerson Testoni, isso, obrigado. E também com o Flávio Araújo, né? A gente sabe que é o rei do acesso, né? Já conquistou muito, e inclusive está conquistando agora lá no Piauí de novo, ele está numa decisão lá, se eu não me engano. Isso. Então a gente assim, procurou acompanhar, e eu falei, professor, o senhor já ganhou muito, deixa eu agora, depois o senhor ganha mais, estou começando. Ele ainda brincou comigo, né? Assim, muito carismático e simpático demais. Mas a gente sabe que ele está defendendo o lado dele, eu defendendo o meu, que é o Anápolis, e ele o Iguatu, mas foi um jogo bom, sabe? Tratou nós muito bem lá em Iguatu. Inclusive, a gente achava que esperava uma situação diferente ali dos torcedores ali, mas não, a torcida deles ali muito vibrante, mas vibrando com a equipe deles o tempo todo. Com nós, em nenhum momento eles agiram assim, nem com palavras agressivas, nenhum momento isso. Então, assim, a gente respeitou muito o Flávio Araújo pela carreira dele, a gente sabe, né? Mas claro que, falei, Flávio Araújo tem história, tem muito acesso aí, mas eu acho que agora chegou a nossa vez. Depois ele ganha mais um pouco, né? Já tá bom, deixa eu começar agora para mim poder dar sequência na minha carreira aqui. Mas sempre respeitando ele, né? Pelos feitos dele, um grande profissional, principalmente lá no Nordeste. Professor Ângelo, você que está no clube já faz um tempo lá aí no Anápolis, né? E a gente acompanha a gente que faz o quarta categoria acompanha o Anápolis na Série D já há 3 temporadas, né? Lá em 2022 acabou caindo na segunda fase para o Real Noroeste, que jogo dramático, né? Contra a equipe capixaba. No ano seguinte caiu para a Ferroviária, que conquistou o acesso, então, subiu já um degrau a mais, né? Que esse confronto acabou sendo nas oitavas, e este ano chegou às quartas e conquistou o acesso. E aí eu queria saber, né, nesse processo de amadurecimento do clube na competição, qual foi o ponto-chave para que esse amadurecimento, ano após ano, alcançando uma fase seguinte cada ano que passa, possibilitasse o acesso em 2024? Se você que tem essa vivência do clube, puder falar tanto de aspecto dentro e também um aspecto fora de campo, né? Que possibilitou o acesso nesses dois sentidos? Certo, eu vou voltar até um pouquinho aqui para vocês só entenderem. Eu cheguei no Anápolis em 88 para fazer teste no juvenil. Aí eu fiz o teste, passei, fiquei até 90, 91. O Matsubara adquiriu os direitos federativos e eu transferi para o Matsubara. Aí no Matsubara eu fiquei mais 4 anos aí, disputando o Campeonato Paranaense, depois segui minha carreira fora. E depois, quando eu retornei para Anápolis, eu fui fazer o curso de Educação Física, e assim que eu terminei o curso, eu retornei, o Anápolis abriu as portas para me iniciar como preparador físico. Então, eu fui coordenador da base, fui preparador físico da base, depois tive a oportunidade de começar no profissional. E foi até 2009 como preparador físico, aí eu recebi uma proposta melhor, saí, e depois eu retornei em 2016. 2016, eu retornei para o Anápolis, o Fabinho, que hoje é gerente de futebol do Corinthians, era o nosso gerente de futebol. E aí eu retornei como preparador físico, nós fizemos uma campanha, decidimos o título com o Goiás, perdemos nos pênaltis, e de lá para cá o Anápolis começou a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu participei até em 2019 de todas as edições. Em 2016, nós perdemos o segundo mata-mata pelo Volta Redonda. Foi o ano que o Volta Redonda subiu para a Série C. Nós ganhamos no primeiro mata do Poço de Caldas, da Caldense, nos pênaltis, e perdemos depois para o Volta Redonda, ali o Anápolis saiu. No outro ano, o Anápolis não fez boa campanha. O Anápolis saiu na primeira fase.
e aí depois foi disputar novamente em 2022, né? 2022, como você falou, saiu para o Real Noroeste, eu não estava, eu cheguei em 2023, e aí nós perdemos para a equipe do Ferroviária o ano passado, no segundo mata também, né? E aí, o que é o amadurecimento? O que foi? Principalmente os diretores amadureceram em manter pelo menos a base do estadual para disputar a competição nacional. Então, assim, nós tínhamos atletas aqui desde o ano passado, já no grupo, né? Atletas que já tinham vivenciado a Série D, né? Porque a primeira fase muito difícil, equipes aqui do Tocantins, do Mato Grosso, né? Isso tudo que eu falei, questão de logística muito difícil, campo, clima. Então, assim, esses atletas já estavam um pouco adaptados a essa situação. Então, mais de 50% do elenco do ano passado, que terminou a Série D, estavam no Campeonato Goiano e também agora no Campeonato Goiano e Série D desse ano de 2024. Eu acho que isso aí foi do amadurecimento da diretoria em procurar segurar e manter esses atletas mesmo competindo com outras equipes, né, em questão financeira, querendo levar principalmente os destaques. Claro que um ou outro saíram porque o Anápolis não deu conta de segurar. Mas esse amadurecimento fez com que a equipe esse ano chegasse melhor, mais preparada. Nós tínhamos atletas hoje no elenco do Anápolis aí, com mais rodagem, com mais experiência, e atletas novos também que chegaram, mas atletas assim que tiveram base em clubes maiores. Isso aí foi que fez um grupo forte, né? Um grupo que, mesmo na ausência de um ou outro, quem entrava sempre substituía a altura, e isso aí, para você disputar uma Série D a esse nível, a gente sabe que se você perder um jogador que seja um líder, um jogador que seja o diferencial, faz muita falta, né? E assim, aqui no Anápolis a gente perdeu, né? Perdemos o Paulinho lá para o Brusque, mas aí entrou o Magno, que estava preparado, né? E assumiu ali a posição e deu conta do recado. Então, isso foi um dos fatores principais aí para a gente poder conseguir o acesso. Professor, a gente vai voltar agora para o assunto da Série D dessa temporada. Eu vou passar um videozinho aqui e eu vou perguntar, a pergunta eu já vou fazer agora. O que é que passou na sua cabeça nesse momento aqui? O que você tem a falar desse momento aí? Emocionante, né? Primeiramente, o que veio ali é gratidão a Deus, né? Por a gente que está no meio, a gente sabe tanto que futebol é difícil. Então, agradecer a Deus ali foi o que eu fiz ali naquele momento. Eu até estava de boné, eu tirei o boné e levantei para o céu, agradecendo a Deus por esta conquista, porque esse feito aí para o clube aí era muito importante, para a minha carreira que estou iniciando também. Então, assim, foi o agradecimento a Deus por aquele momento, né? Eu estar passando aquele momento que nem imaginava e ele ter me capacitado e me abençoado naquele momento. Então, foi o agradecimento primeiro a Deus, e depois, você pode ver que eu estava abraçando ali o preparador físico, que veio abraçar o desafio comigo, que é difícil no momento daquele, né? Assumir, vim para assumir uma função onde o clube já tinha perdido o primeiro jogo, e acreditar no trabalho e a gente chegar onde nós chegamos. Aí estava agradecendo ele também, e depois agradecendo ao grupo de jogadores, né, aos atletas, à diretoria, né, primeiro pela oportunidade, né, a diretoria ter me dado,
e depois ao grupo de jogadores de ter comprado a ideia do trabalho, do dia a dia, o comprometimento deles ali, até a gente chegar naquele momento, eu falando com eles, que a gente tinha capacidade, tinha um grupo forte para poder brigar até o final. Então, ali foi um momento de gratidão mesmo, agradecendo a todos ali pelo empenho, pela dedicação, principalmente naquele jogo que foi muito emocionante, né? A gente chegar até aquele último instante ali do Lagoa ali, o coração foi a mil ali, né? E a gente pedindo a Deus que ele fosse iluminado naquele momento, desse frieza para ele poder concluir, para nos dar essa alegria. E foi isso que aconteceu. Mas ali o momento foi de gratidão mesmo a todos, a Deus e depois a todos os companheiros e todo o staff, a diretoria e os atletas. Ângelo, a gente fala geralmente aqui no quarta categoria que a semifinal é aquela fase onde você pode perder, né? Porque o acesso foi garantido, então a frustração não é tão grande assim. No caso, vocês passaram, né? O Maringá, digamos, a opinião mais pública, assim, era o favorito no confronto e acabou que o Anápolis passou, né? Como é que foi essa preparação desse jogo? E como foi sair daquela pressão que o time teve em Anápolis para depois conseguir um empate? Começou muito bem aqui em Maringá e depois conseguiu segurar o Maringá para levar a decisão para os pênaltis. Quando nós terminamos o jogo lá em Maringá, nós nos reunimos no centro do campo e eu falei para os atletas ali no centro assim que, como nós já tínhamos conseguido o acesso, eu queria mais, porque o grupo tinha capacidade para poder ir mais longe. E o Anápolis tem uma estrelinha, né, tem uma estrela de campeão goiano, e eu queria muito colocar mais uma estrela no escudo do Anápolis com o título de campeão brasileiro da Série D. E eu falei para eles naqueles momentos que a gente ia trabalhar muito, né, que a gente já tinha conseguido o principal, que era o acesso, mas que essa estrela, esse escudo aí, essa estrela que a gente ia colocar no escudo do Anápolis, seria um marco histórico não só para o clube, mas para todos nós. E aí, naquele momento ali, eu olhei no semblante de todos, eles compraram a ideia e falaram, não, professor, nós vamos conseguir sim, nós vamos trabalhar para a gente conseguir isso, não vai faltar empenho, não vai faltar vontade da nossa parte, o senhor pode ter certeza que nós vamos em busca disso aí. Então, isso aí nos tranquilizou, né? Nós já viemos, já voltamos de lá, comemoramos muito pouco, comemoramos só um dia, né, na segunda-feira, praticamente. Na terça-feira, nós já voltamos os nossos trabalhos para a equipe do Maringá. Né? Nosso analista de desempenho na terça-feira já tinha tudo do Maringá passando para nós. E aí nós sabíamos que iríamos encontrar uma das equipes favoritas ao título, né? Até pelo investimento, por ser a equipe que mostrou até o momento ser a melhor equipe da competição pelos resultados que ele tinha obtido tanto em casa como fora de casa. E aí eu pude acompanhar o último jogo do Maringá contra a equipe da Inter de Limeira, né? Os 2 jogos, e nós trabalhamos muito estrategicamente para a gente poder superar o Maringá, que não seria fácil, né? Uma equipe muito bem treinada e com atletas de muita qualidade, né? Atletas de muita qualidade mesmo, que não seria fácil, mas também que não seria impossível, se a gente conseguisse colocar em prática o trabalho durante a semana. E a gente tinha que saber sofrer nesse jogo. Eu falei para os atletas, a gente vai ter que saber sofrer contra o Maringá. Se a gente souber sofrer contra o Maringá, a gente vai conseguir o nosso resultado. E foi assim. Então, o primeiro jogo aqui, a equipe não teve o mesmo nível de concentração como foi nos outros jogos. Nós sofremos aqui contra o Maringá. Inclusive, o Maringá, eu acho que foi um jogo que o Maringá até poderia ter saído aqui com um placar melhor, com a vitória. Mas nós também tivemos, depois do segundo tempo, a nossa equipe melhorou. Nós elevamos nosso nível de concentração, de competitividades. Agredimos também o Maringá um pouco, né? Conseguimos agredir até nós fazermos o gol. Então, o empate também nos credenciou para a gente poder fazer um jogo de volta. Haja visto que pela mídia, até aqui do nosso estado, que o Maringá ia passar fácil por nós, né? Então, assim, eu falei para eles que, pelo que nós fizemos no campeonato, a gente merecia fazer 2 grandes jogos com o Maringá. A gente não queria, nós podemos até perder para o Maringá, mas nós vamos perder competindo. Nós vamos sair do campeonato de forma competindo e mostrando que a gente queria muito o título. Então,
nós não vamos nos entregar, nós vamos fazer 2 grandes jogos contra o Maringá. Então, o primeiro tempo contra o Maringá que não foi bom, mas no segundo tempo, sim, nós melhoramos muito, então nós já competimos melhor, tanto é que nós conseguimos o nosso empate, e isso fez com que no jogo da volta a gente criasse confiança para isso. Claro que no jogo da volta nós fizemos uma estratégia diferente do jogo daqui. Se você for ver nos primeiros 10 minutos, a gente merecia estar vencendo o Maringá, né? Nós saímos 2 vezes no terço final ali, em condição de finalizar. Infelizmente, nós não fomos felizes nas finalizações e conseguimos sofrer, marcando o Maringá muito e tentando, principalmente com o Gonzalo lá na frente, a gente poder utilizar ele mais nesse jogo, para ele poder segurar essa bola para a equipe respirar. Porque a gente sabia que se a gente desse a bola para o Maringá, eles tinham muita qualidade, principalmente pelos lados do campo, né, pelos extremos, que é muito rápido, tanto o Negueba como às vezes o Robertinho, né, o Júlio também, eles faziam muito aquela movimentação ali. E durante os treinamentos eu falei para eles que a gente tinha que sofrer, mas sofrer jogando. A gente também ia jogar. Marcação forte, e quando tiver a bola a gente tem que jogar, que o time tinha qualidade e tinha competência para poder jogar. E foi assim que nós enfrentamos o Maringá lá, né? Nós sofremos, o Maringá teve muita chance, o nosso goleiro foi muito feliz também na partida, né? Fez umas defesas, né, milagrosas ali, né? Defesas que eu sempre falei para ele que o goleiro hoje tem que jogar com os pés, mas eu prefiro que ele mais defenda do que joga com os pés. Então eu falava para o Elerson, então tenha tranquilidade na saída de bola, na nossa construção aqui, porque debaixo dos paus você já mostrou que tem muita competência. Nesse jogo eu tenho certeza que você vai conseguir novamente. E foi o que foi, ele fez uma grande partida, né? E nós levamos a partida novamente para os pênaltis. E naquele momento, se você for ver também, os batedores não foram os mesmos lá do Iguatu, né? Como eu treinava o grupo todo ali nas cobranças de pênalti, né? Então teve 3 atletas que não bateram pênalti contra o Iguatu, mas já bateram já contra o Maringá e foram eficientes na cobrança. E nós conseguimos o feito também muito grande, que foi tirar a equipe do Maringá, que era a equipe que era considerada uma das melhores equipes, que poderia ser a equipe campeã da competição, né? Que era favorita para ser campeã. Então, nós ficamos muito felizes também de ter conseguido esse feito, né, vencendo a equipe do Maringá, mesmo nas penalidades. Minha pergunta seguinte é um pouco parecida com essa anterior, né? Que é sobre o Retrô, que é o adversário da final. Eles acabaram enfrentando um adversário que estava especialmente mentalmente muito preparado, né? Porque é um time que passou por traumas e traumas durante o mata-mata, 4 decisões de pênalti seguidas até chegar à final. E aí eu queria saber como é que foi se preparar para um adversário como esse, que vinha de desafios enormes em cada mata-mata que passou, e se também ficou alguma sensação de dever cumprido mesmo com a derrota, ou se ficou uma frustração. Então, nós acompanhamos, né, o nosso analista muito profissional, conseguiu trazer para nós ali em tempo real ali muitas situações do Retrô, e estrategicamente a gente sabia que o Retrô é um time de muita qualidade, de transição rápida, a gente sabia disso, e ele sabia também usar muito o centroavante deles, que é o Mascote. Então a gente procurou neutralizar muito esse tipo de situação, a gente procurou neutralizar essa iniciação de jogada para essa bola não chegar no Mascote. E isso aqui em casa nós fizemos, nós fomos felizes na prática disso. A bola quase não chegou nele, nós conseguimos neutralizar ele aqui dentro e conseguimos jogar. Na verdade, aqui nós poderíamos até ter saído com um placar maior, né? Nós somos aqui superior à equipe do Retrô, mesmo o Retrô também saindo na frente, né? Porque o Retrô que também saiu na frente, né? Não, minto, né? Nós fizemos 1-0, o Retrô empatou e depois nós viramos. Mas a gente sabia também da qualidade do Retrô e como que eles estavam conseguindo o acesso deles, né? Como que eles já tinham passado os mata-matas. E esse primeiro jogo nós conseguimos, né? O resultado importante de 2-1, levar uma vantagem para lá, a gente sabia que era uma vantagem considerável, mas pela equipe do Retrô também tem um investimento muito alto, a gente sabia que nós íamos ter muita dificuldade no jogo da volta. Mas, para ser franco com você, a nossa equipe
não teve a vibração de vestiário como teve nos outros jogos. Isso aí me incomodou bastante no último jogo, no nosso jogo de volta lá contra o Retrô. Eu achei já um time já não com a vibração que a gente tinha para enfrentar os adversários já desde o vestiário como tinha sido nos outros. Então isso me preocupou. Eu fiquei praticamente só eu falando, né? Falando o tempo todo ali no vestiário, principalmente a palavra resiliência que a gente tinha que ter nessa partida, porque a gente tinha o resultado, a gente tinha uma vantagem considerável, a gente precisava resistir a isso, né? Foi uma das palavras que eu usei muito no vestiário, mas eu olhava no semblante dos atletas, eu não vi essa resposta deles. Isso me incomodou bastante, né? Tanto é que eu discuti com alguns atletas lá, assim, a gente discutiu sobre isso, mas eles falaram que não é nada disso, que estava preparado. Mas só que na hora que a bola rolou, isso veio à tona assim, já no início, tanto é que a nossa concentração não foi a concentração que nós tivemos nos outros jogos. Se você ver, com 10 minutos de jogo, a equipe do Retrô já era para ter virado já a vantagem, né? E assim, isso me incomodou bastante, mas aí nós tomamos o gol, nós ainda conseguimos ainda equilibrar o jogo, viramos a partida e tivemos ainda um lance crucial para poder a gente virar a partida ali ainda no primeiro tempo, mas nós não conseguimos. E aí, na volta do intervalo, eu não vi no semblante dos atletas essa motivação dos outros jogos e a vibração que a gente tinha. Isso aí me incomodou novamente no intervalo. Eu falei, se a gente voltar como nós iniciamos o primeiro tempo, nós vamos ser penalizados. E não deu outra, né? Aí a equipe deles superiores ali diante do seu torcedor já veio para cima, né? Já no início ali, já conseguiu fazer os 2 gols. E eu falei nós treinamos muito durante a semana, eu falei, o time do Retrô, eles só vão fazer gol em nós se a gente vacilar em bola parada ou finalização de fora da área. E foi o que deu. Eu falei que eles não iam quebrar nossa linha, eles não conseguiriam achar passe ali se a gente fosse eficiente. Só que nós erramos nesses 2 quesitos e fomos penalizados no escanteio de bola parada e depois no chute de fora da área. E aí nós não tínhamos mais força para poder buscar o empate, para levar as decisões nos pênaltis. E a ausência do Gonzalo também foi uma falta muito grande que ele fez para nós, porque era o atleta que, desde quando eu assumi, eu trabalhei muito a situação com o Gonzalo para ele aproveitar mais a estatura dele nos jogos, aproveitar mais o que ele tinha de melhor era as bolas aéreas, e tanto é que no gol que nós tomamos do Retrô era exatamente no lugar onde ele fica, né? E aí ele fez essa falta para nós ali, que foi uma falta que o grupo nós sentimos muito, e infelizmente nós não conseguimos o título, mas assim, o Retrô também teve o merecimento, uma equipe muito forte, que tem seus méritos também, mas nesse jogo eu senti o grupo não como nos outros jogos, nas outras decisões que nós fizemos. A gente está fechando o episódio, isso aí, mas eu queria citar que você falasse sobre o seu vínculo com o Anápolis, né? Com o Anápolis e com o Anápolis, né? Você nasceu na cidade, e não só o seu vínculo, mas o vínculo da comissão técnica, né? É uma comissão técnica diferente, porque é formada por muitos anapolinos. Como é que foi como é que é esse vínculo seu, e como é que se é especial ter tantos anapolinos para fazer acontecer o acesso para o Anápolis. E jogadores formados no clube, né, no caso. Pessoas que foram formadas no clube enquanto profissionais e que seguem trabalhando agora juntas. Então, eu resido aqui, né, eu nasci aqui em Anápolis mesmo, né, saí para jogar, né, foram 12, 13 anos aí como atleta profissional, e depois retornei para cá, né, resido aqui em Anápolis ainda, e eu já trabalhei aqui nos outros clubes, no Grêmio Anápolis, na Anapolina, mas o meu vínculo maior sempre foi no Anápolis, né? Desde quando abriu as portas para mim iniciar minha carreira como profissional, e depois que eu me graduei, eles abriram a porta novamente para mim iniciar como preparador físico e auxiliar, e agora no comando. Então, assim, a gente tem uma afinidade muito boa com a direção, né? Muito tempo aí, tem diretores aí também há mais de 20 anos no clube que conhece, né, o nosso perfil, conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vem lutando aí no futebol, né, que é o que a gente gosta de fazer. Sou muito, muito grato e muito feliz a Deus por me proporcionar
a minha carreira como atleta, depois como preparador físico e agora como técnico, né? E junto com os companheiros também que é daqui, né? Tem o Tafarel, que é o preparador de goleiro também, que foi formado aqui no clube também, que vem estudando, vem se capacitando e fez um bom trabalho aqui com os goleiros, né? Já visto que o nosso goleiro aí foi um dos destaques da competição. E o nosso gerente de futebol executivo também é daqui da cidade, foi formado aqui também, né? Já trabalhou nas outras agremiações, como o Grêmio Anápolis e também a Anapolina. Teve também a oportunidade dele, esse ano, de assumir como o diretor executivo, né? E isso foi com que essa afinidade também, essa troca de ideias no dia a dia também, todo mundo falando a mesma língua para a gente poder conseguir esse objetivo. Então, ficamos muito felizes, né, nós daqui de Anápolis, por essa oportunidade, e nós conseguimos esse feito aí para o Anápolis, que deu a oportunidade, acreditou, né, deu a missão, e que nós cumprimos com exatidão aí, demos a resposta. Então, feliz por isso. Ângelo, a gente preparou aqui um bate-bola rapidinho para a gente encerrar essa edição do quarta categoria. E aí são perguntas simples para você responder assim de bate-pronto, né? Vamos lá. E a gente começa assim: quem é o treinador que lhe inspira enquanto profissional? Pep Guardiola. Quem foi o melhor treinador com quem você trabalhou, seja enquanto jogador ou como membro de comissão técnica? Rapaz, aí agora é um bate-bola, mas eu vou ter que falar, o meu melhor técnico foi meu pai. Foi meu pai. Seu pai foi treinador também? Ele foi treinador meu até os 16 anos, mas o que ele me ensinou até hoje, passei por muitos aí que não conseguiram me ensinar o que ele me ensinou. Tá certo. Qual foi o momento mais difícil nessa sua trajetória em busca do acesso? Qual? O momento mais difícil na trajetória do acesso? O momento mais difícil? Isso. O mais difícil foi quando eu assumi a equipe, que, né, queira ou não queira, aquele momento ali foi o mais difícil. Depois já foi mais tranquilo. Como você vê o Anápolis chegando na Série C do ano que vem? Olha, o Anápolis conseguiu esse acesso, né? Um acesso importante aí de Série C, o Campeonato Brasileiro, está entre as melhores 60 equipes aí do país, né? A gente sabe que vai elevar muito o nível. O Anápolis vai ter agora, pode se planejar melhor, porque a competição já está definida, né? A gente espera que o Anápolis possa planejar bem para conseguir os objetivos. Não sei qual vai ser o objetivo da diretoria, se é manter a equipe na Série D ou se já é para buscar o acesso à Série B, mas eu acho que no momento agora o Anápolis ainda não tem condição de fazer um trabalho para chegar a acesso da Série B, só se mudar muito, porque hoje a estrutura que o Anápolis tem ainda precisa melhorar bastante ainda para nível de Série B, né? Tem que ser realista nesse ponto aí, mas eu acredito que com esse acesso, eu acho que deve chegar mais patrocinadores, né? Diretoria deve movimentar mais aí para fazer uma grande competição de Série C. E o Ângelo Luiz começa 2025 como treinador do Anápolis? Começo, ficou definido, né? Até recebi outra proposta aí, outras propostas, mas gratidão ao Anápolis, vou ficar, né? A gente vai dar continuidade ao trabalho aí no Campeonato Goiano, espero aí ter êxito como tive aí no Campeonato Brasileiro, e estou feliz aí por ter feito aí o contrato aí com o Anápolis aí para o ano de 2025. Tá certo, professor. A gente agradece muito a sua participação aqui no quarta categoria e deixar o espaço para você fazer suas últimas considerações e deixar um recado aí para o torcedor do Anápolis, né, que vibrou tanto aí sob o seu comando. Primeiramente, parabenizar vocês pelo programa, um grande abraço para vocês, né? Fiquei muito feliz de estar participando aí com vocês aí. A gente sabe que hoje o futebol a mídia hoje, né? Tem vários da imprensa e tudo, né? Que leva o futebol para os vários cantos do país aí. Muito feliz de estar participando com vocês. Parabéns aí pelo programa. Estarei sempre à disposição, tá? E dizer para o torcedor do Anápolis que a gente espera que 2025 nós possamos juntos, né? Diretoria, atletas, imprensa e torcedores fazer um 2025 vitorioso, né? O Anápolis tem duas
competições aí para disputar o Campeonato Goiano e Série C, que o Anápolis possa vir forte, né, e que eu possa novamente dar a minha melhor contribuição enquanto eu estiver à frente do clube, dizer a eles que eu vou fazer o meu melhor para que esse clube cresça cada dia mais. Esperamos que em 2025 a gente possa ter êxito como nós tivemos também agora em 2024. Tá certo, muito obrigado, professor, pela participação mais uma vez. Valeu, Marcos, valeu, Felipe, também por estarem sempre junto aqui com a gente. E vamos encerrando essa edição do quarta categoria com a festa do torcedor do Anápolis no estádio Jonas Duarte. Semana que vem a gente está de volta por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço. Campeão!